Pessoal, hoje eu trago mais um vídeo para vocês sobre a revisão da vida toda. Eu fiz esse vídeo porque está demorando muito sair o acórdão do STF. Essa publicação já era para ter acontecido e ainda está demorando, não sabemos quanto tempo pode demorar. Até já estourou um pouco o prazo, não sabemos o que está acontecendo. E não sabemos também se terá uma modulação a respeito da prescrição e da decadência. Eu resolvi pesquisar o acórdão que foi publicado no STJ anterior. A publicação do acórdão do recurso especial que ocorreu no STJ, que depois o INSS recorreu para o STF, em fase de recurso extraordinário. E eu trouxe para vocês hoje esse ponto do acórdão do STJ. O que esse acórdão diz? Eu não sei se o acórdão do STF vai manter o que está determinado no STJ. Se manter isso aí, provavelmente vão aplicar tanto a decadência como a prescrição nos prazos dos pedidos dos aposentados. Mas antes que eu fale do vídeo propriamente dito, não se esqueça de se inscrever no meu canal, dê o seu like. Aquelas pessoas que já se inscreveram, eu agradeço de coração. E veja bem esse vídeo até o final, para não ficar dúvida. Eu sei que é muito angustiante, é muito repetitivo o que está acontecendo. Nós temos que ser fortes, esperarmos com paciência, esperarmos com serenidade, confiar em Deus. Deus não desampara os seus filhos. Isso não vai acontecer. Mas se acontecer também, vamos colocar nossos futuros nas mãos de Deus. O que acontece? Como está demorando a publicação desse acórdão do STF, eu fui investigar um pouco o acórdão do STJ para ver o que esse acórdão realmente diz. E eu trouxe especificamente aqui para vocês o ponto 7º do acórdão do STJ, que diz o seguinte: impõe-se reconhecer a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.213 de 1991, na apuração do salário-benefício, quando se revelar mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3 da Lei 9.876 de 1999, respeitando os prazos prescricionais e prazos decadenciais. Veja só, o STJ deixou bem claro, respeitando o prazo decadencial e prazo prescricional. Ou seja, o milagre aqui está na mão do STF. Se o STF, ao julgar não, que já julgou, a publicar esse acórdão, trouxer modulação desse acórdão, que possa suspender essa prescrição e essa decadência, em alguns casos, e aplicar aqui uma data dessa publicação, porque quando o ministro Alexandre de Moraes falou a respeito desses direitos, ele não mencionou a respeito da decadência nem da prescrição. Eu não sei se vocês analisaram bem o voto dele. Ele disse simplesmente que aplicava-se a lei mais favorável de 1999 a 2019, ou seja, de uma emenda constitucional, de uma revisão, de uma reforma da Previdência que aconteceu em 1999, a essa outra reforma da Previdência que aconteceu em 2019. Ele não falou de prescrição nem de decadência. Eu não sei se vai manter a forma que determinou o STJ. Da forma que determinou o STJ, muita gente vai ficar de fora dessa revisão. Aquelas pessoas que já excederam 10 anos de aposentadoria, eu vejo pelos comentários dos meus vídeos, eu vejo que é uma grande parte dessas pessoas
essas pessoas ficaram de fora dessa revisão da vida toda. E isso é a maior injustiça que pode acontecer. Como se fala, inclusive, desde o STJ, fala que é aplicação da regra mais favorável. Se é mais favorável, terá também que verificar esses prazos decadenciais, esses prazos prescricionais. Que esses prazos deveriam ter o marco, pelo menos, da data da publicação do acórdão do STJ, que aconteceu no dia 17/12 de 2019. Foi a data da publicação do acórdão do STJ. Porque sabemos que o STJ, ele julga em série de recurso especial, quando uma lei federal afronta a Constituição, é o STJ. E o STF, ele julga em fase de recurso extraordinário, quando a própria Constituição é afrontada. O que acontece aqui? O STF, ele pode modular. Quando publicar o acórdão, eles podem modular e determinar que esse prazo se começa a contar a partir do julgamento, da publicação do STJ. Se fizer isso, está fazendo justiça equânime, está aplicando o princípio da proporcionalidade de forma favorável. Mas se isso não acontecer, vai ser uma bela quimera. Porque vai declarar uma lei inconstitucional, ou um artigo de lei inconstitucional, e vai prejudicar a maior parte das pessoas. Porque se aplicar realmente a decadência e a prescrição, muita gente fica de fora. Isso é injusto. Por que eu falo que é injusto? Porque mesmo eu, como advogado, eu vim saber dessa revisão da vida toda, que tinha essa repercussão, que estava em fase há poucos anos. Eu terminei a faculdade, eu fiz pós-graduação, terminei em 2002 a pós-graduação, tive professor que era juiz federal, tive procurador do INSS e ninguém falava isso. Depois eu fiz o mestrado, terminei em 2005 e ninguém falava isso a respeito dessa declaração de constitucionalidade, essa possível declaração de constitucionalidade, e que havia processos para declarar essa lei inconstitucional. Depois, o mais pior ainda, entre 2010 e 2011, eu fui fazer um curso que eu almejava prestar concurso para a área federal, para juiz federal, ou para o MP federal, e eu tive professor de direito previdenciário, juiz do INSS, aliás, juiz do federal, aqui da Paulista, que julgava processo do INSS. Eu tive outros promotores federais, tive procurador do INSS como professor nessa época. E ninguém falava isso. Ou seja, como alegar que as pessoas não deveriam desconhecer a lei? Como que uma pessoa que não tinha uma vivência jurídica ia saber que essa lei ia haver uma possibilidade de um julgamento, de um pedido de inconstitucionalidade dessa lei, da revisão da vida toda, que englobasse todo esse tempo na base de cálculo para apuração dos valores dos aposentados. Isso é inadmissível. Quase ninguém sabia disso. Eu tive contato com um advogado previdenciarista, inclusive no meu escritório, teve um advogado que foi meu sócio há muito tempo, era previdenciarista, e não falava a respeito disso. Fez especialização na área previdenciária e ninguém falava a respeito disso. O que se era muito aventado era sobre a desaposentação e sobre a revisão do buraco negro. Mas essa revisão da vida toda, por ser uma revisão que se pedia a declaração de uma inconstitucionalidade de um artigo de lei, não era aventado isso aí. Só por meio de muitos recursos, as pessoas que entraram com pedido,
pessoas que eram engajadas em alguns sindicatos, que foram orientadas, mas a maioria das pessoas que se aposentaram foram prejudicadas e não sabiam disso. Como que essas pessoas vão ficar nesse prejuízo? Isso seria uma injustiça. Se isso acontecer, se o STF simplesmente repetir o acórdão do STJ, determinando que se aplica o prazo decadencial e o prazo prescricional, essa revisão da vida toda, para mais de 50% das pessoas que teriam direito. Vai ser uma bela quimera. Não passa de uma enrolação. Por isso, vamos aguardar a publicação do acórdão para analisarmos com cuidado, para verificar se realmente há essa possibilidade. Se o juiz se o redator vai entender que em fase de modulação, que se aplica a prescrição e a decadência depois do julgamento do STJ, que aconteceu, como eu falei para vocês aqui, em 17/12 de 2019. Isso sim é fazer justiça. Seria aplicar o princípio da proporcionalidade, ou seja, a forma mais equânime de se aplicar, de se fazer justiça. É o que eu tenho para falar para vocês hoje. Isso me deixa muito revoltado se isso acontecer. Mesmo porque eu tenho muitos amigos que se encontram nessa situação. E eles não sabiam. E não tinham como saber. Como eu falei para vocês, excetuando algumas pessoas. E justamente essas pessoas que se aposentaram há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, ou há mais de 20 anos, essas pessoas que foram as pessoas que pegam em cheio por essa transição, essa regra de transição. Pessoas que ingressaram no mercado de trabalho em 1980, trabalharam de 1980 a 1994, veja, 16 anos. E depois, em 1999 se aposentou, para cá se aposentou. Essas pessoas, além de ter todo esse direito prescrito, haverá também a decadência. Por isso, vamos aguardar a publicação desse acórdão. Vamos orar. Vamos pedir paz para o nosso Deus. Só Ele nos conceda, só Ele pode nos conceder paz, orientação, serenidade e afastar toda a angústia dos nossos corações a respeito dessa revisão da vida toda. Se alguma injustiça acontecer, vamos entregar nas mãos de Deus. Ele é nosso Pai, Ele sabe como nos orientar. É o que eu tenho para falar para vocês hoje. Fiquem com Deus.